Então eu enxerguei. Então, se na minha mente ela existiu, eu tenho a possibilidade de fazer com que ela aconteça. Olá, estamos começando mais um ChaiCast, o podcast oficial do líder, do gestor, do empreendedor, daquele que quer alavancar o seu negócio e sabe que é muito importante o papel do líder nessa transformação, nessa mudança. E para isso nós estamos aqui com a CEO do Grupo Chai, Denise da Cruz, para mais uma conversa, mais um bate-papo aqui, para que a gente possa compartilhar com quem nos acompanha muito conteúdo sobre gestão, sobre liderança e a importância, né, do líder para impulsionar os negócios. Denise, mais uma vez é uma alegria estar contigo aqui. A alegria toda minha, Andréa, de estar nesse momento fazendo essa troca de conteúdo, levando informações relevantes para outros gestores poderem melhorar suas empresas, suas organizações, e assim nós melhoramos o país. E hoje o nosso tema tem muito a ver com o futuro, o longo prazo, né? E principalmente a mentalidade de longo prazo que o gestor precisa, que o líder precisa para que o seu negócio se perpetue, para que ele possa continuar por muito tempo, né, naquela linha de atuação e realizando o seu propósito a partir desse negócio. Mas antes, né, de começarmos a nossa conversa, o pessoal que está nos acompanhando, compartilhe o TchaiCast com mais pessoas, divulgue. Se você conhece outro líder, outro gestor, ou na sua equipe, né, tem alguém que você saiba que esse conteúdo vai ser relevante, também compartilhe com essas pessoas, porque a gente faz com muito carinho para poder contribuir, auxiliar você que está aí do outro lado. E nós estamos em todas as plataformas de streaming, seja em áudio e vídeo, então quem quiser nos acompanhar é sempre muito bem-vindo. Denise, então a mentalidade de longo prazo, isso é muito importante, né? Porque inclusive as empresas têm uns quesitos, né? Um dos tópicos que é a visão. Eu acho que está muito ligado com o longo prazo. Então vamos começar conversando sobre a importância da visão para as empresas. Sempre que a gente inicia um planejamento estratégico num cliente, né, a gente inicia criando a missão, visão e valores. Né? A missão é o propósito da existência, o para que ela existe. Os valores é em que princípios que eu estou embasada para a realização das minhas atividades. E a visão é onde eu quero chegar, é o meu desejo em função para realizar as atividades que a minha missão precisa, baseado nesses valores organizacionais. Então é o meu norte, é o meu lugar final de destino, é o meu alvo, aonde eu quero chegar. E existem vários tipos de visões, né? Visões que agregam construção de algo, a visão que agrega chegar com uma meta específica, um aumento de faturamento, ou uma premiação, ou estar em todos os estados brasileiros, como é da Chai. Então, dependendo do negócio, é o lugar onde essa empresa quer chegar para realizar a missão dela. E como é que o líder, né, ele tem essa maturidade de pensamento para conseguir fazer com que o seu negócio permaneça, tenha saúde, né, para que possa gerar novos empregos, expandir os negócios e assim, consequentemente, realizar o seu propósito, que é o principal. A visão sempre é um desejo, não é algo concreto, é um desejo de. E no momento que eu tenho indicadores de desempenho que ficam medindo essa minha visão ao meu caminhar, eu percebo que eu estou mais perto ou mais longe de realizá-la. E para isso, essa medição, essa análise periódica desse indicador me potencializa a incrementar mais investimentos para que essa visão aconteça mais rápido. Né? Contratar mais pessoas, aumentar a estrutura da minha empresa, fazer novas parcerias, enfim, o que eu tenho disponível hoje como recurso para alavancar possibilidades de atingir essa visão o mais rápido possível. E o pensar no longo prazo, né? A mentalidade de longo prazo,
Ainda sobre o prisma da empresa, da organização, ele tem vários fatores, né? Várias nuances que precisam ser trilhadas. Mas como que a empresa, ela, né, na figura do empresário propriamente, como que ele vai determinar o caminho a ser percorrido para se atingir esses objetivos? Tudo tem um tempo e tudo tem o seu tempo, né? Eu gosto muito de usar o exemplo de um bebê. Quando o bebê tem uma visão de caminhar, né? Os pais estão ali ajudando, motivando ele a caminhar. Ele inicia primeiro gatinhando, depois ele fica de pé, segura em alguma coisa para se apoiar, faz um movimento, depois começa a dar um primeiro passo e cai no chão. E só depois de um tempo ele começa a caminhar sozinho. Só que o detalhe aí, ó, é que ele não desiste em cada uma das etapas. E os pais que estão monitorando esse bebê sabe que vai passar por todas aquelas etapas e não apressa a etapa do gatinhar para sair caminhando. Ele sabe que tem aquele tempo, ele dá o apoio para aquela criança, ele estimula ela de várias formas, colocando mais objetos perto para ele se equilibrar, para se apoiar mais firme. Tem aqueles casos do andador que a gente dá para as crianças também, para utilizar, para pegar firmeza na perna. Então, os pais sabem que tem essas etapas até a criança conseguir caminhar, que seria a visão, né? E trazendo isso para dentro da organização é a mesma coisa. O líder sabe que tem aquela etapa para passar. Ele sabe que precisa treinar a pessoa, precisa qualificar, ele precisa alinhar o seu processo, ele precisa fazer visitas de network, porque é muito difícil num passe de mágica ele conseguir. Até pode ser que algo surpreendente ocorra, né, e que antecipe, mas o normal não é assim. Existe o processo de maturação do processo para que a visão tenha uma possibilidade de alcance. Então, dar tempo ao tempo e olhar qual o objetivo realmente final. E daí tem um detalhe, André, porque às vezes o líder, ele querendo aquele resultado mais rápido, ele atropela, e daí com esse atropelar, que é fazer algo mais rápido ou não fazer aquilo que precisava fazer naquele momento, né? Foi fazer aquilo que era para fazer lá na frente, ele fragiliza essa visão. E ele perde credibilidade, às vezes ele tem que voltar 3 passos atrás para refazer algo, né? Pensando numa indústria aí, quebra uma máquina porque tentou produzir mais rapidamente e a máquina não dava conta, e daí quebra, vai para manutenção, daí tem todo esse tempo, então ele perdeu muito mais tempo com essa ação de querer acelerar do que se ele fizesse tudo no seu tempo. Não tem um tempo ideal, a gente nunca sabe, porque é futuro. Futuro é desejo, não tem uma garantia que vai dar certo. Mas esse monitoramento em cada uma das etapas é uma possibilidade de sinalização, se eu estou mais próxima da minha visão ou não. Mas daí as atividades precisam estar desenhadas para atingir essa visão. Nós estávamos falando aqui antes de iniciarmos essa gravação, né, a respeito de às vezes criar produtos novos, diferenciados, não focar nos nossos produtos atuais. E o que diz o nosso objetivo, o nosso planejamento estratégico? O que diz a nossa visão? É estar em todos os estados brasileiros. O que nós estamos fazendo para atingir essa visão? Será que essas outras ações paralelas que a gente está tentando fazer, elas estão alinhadas? Então, essa percepção que o líder tem que ter. E quando ele bota energia para aquilo que é para atingir a visão, que foi algo planejado, estudado, levantado informações, a possibilidade de alcance é maior. E daí a gente não fica atirando para todos os lados. E dentro da tua fala, acho que também tem uma questão que a gente pode conversar mais detalhadamente,
É como saber o momento certo, né, para certas ações, para certas tomadas de decisões. E aí, qual o timing, né, usando a palavra que talvez tenha mais sentido, qual o timing correto para algumas ações que precisam ser feitas? Qual o momento certo para essas ações, assim, para um novo passo, enfim. Não existe essa resposta, né? Porque é futuro, tudo é desejo, não existe uma garantia. Mas estruturar o processo do desejo é algo que é mais relevante, ainda não é garantido, mas é algo estruturado. Quando a gente cria um plano de ação para a realização de uma tarefa, ela tem a ação 1, depois a ação 2, ação 3, ação 4, está descrito lá. Em tese, se eu fizer a primeira ação, eu já estou mais perto da finalização do meu plano de ação. E a cada etapa monitorar. E daí isso vai me levando mais para o resultado que eu espero. Mas se acontecer alguma adversidade nesse longo do caminho, porque nós estamos falando do futuro, é parar e olhar e verificar qual a melhor decisão. Mas uma coisa que tu traz é a questão do time. Nós líderes, assim, e eu acho que a maioria das pessoas, mas precisa desenvolver a percepção. A gente sabe que tem que ser aquela hora, aquele momento para fazer. Por exemplo, eu estou conversando contigo, tu é uma possibilidade de ser um futuro cliente. Às vezes, se eu tiver um produto pronto, se eu tiver uma proposta já organizada, se eu tiver um treinamento já estruturado, eu já posso te oferecer e tu pode aceitar. Mas daí, se eu deixar para conversar contigo daqui 2 semanas, 3 semanas, passou o time. Tinha que ser aquele momento. Então, às vezes a gente pressiona a equipe, né? Vamos embora, a gente tem que sair, a gente tem que anunciar, tem que estar aparecendo lá na mídia, tem que estar nossa data lá disponível, porque é o time. Porque se não acontecer nesse momento, a estratégia pode ir por água abaixo, toda ela. Então, a melhor alternativa é criar uma sistematização, desenhar esse processo de execução e ir cumprindo etapa por etapa. E não é garantido ainda. E pegando um ambiente assim de uma empresa que tem vários setores, né? Como alinhar todos esses setores para o longo prazo? Tendo em vista que os setores são compostos por pessoas, né? E nem sempre todos têm aquela mesma velocidade ou a mesma entrega para a realização, né, do propósito da organização dentro desse longo prazo. Mas como líder, consegue aglutinar todo mundo para que possa, de maneira não 100% uniforme, que isso não tem como, mas pelo menos alinhar para que possa juntos fluir o negócio todo. Ontem mesmo nós estávamos numa mentoria com vários líderes e veio exatamente esse teu questionamento como um problema, né? Os meus coordenadores lá estão trabalhando desalinhados, não estão entregando aquilo que precisa. E qual foi a orientação que eu dei? Que tem que fazer uma reunião com todos eles e esclarecer qual é o propósito da organização. Porque aqueles setores fazem parte de uma única empresa. Não existe grupos separados. É um único grupo, eles vão entregar um único serviço, que às vezes um depende do setor do outro para conclusão de uma etapa, para uma entrega mais efetiva daquele serviço, do propósito daquela organização. Então eu preciso falar com esses coordenadores, com essas gerências, alinhar eles para o propósito, perguntar para eles qual a sugestão que eles têm para a gente chegar no propósito da organização e ouvir eles todos juntos. Por que isso? Porque eu responsabilizo eles pela própria fala. Porque se eu estou falando que a empresa tem um problema e nós precisamos resolver e estou ouvindo a opinião dos outros, é o momento do debate para, após esse debate, a gente chegar numa solução e implementar a solução. E cada um dos setores tem que demandar energia para entregar aquilo que foi combinado para atender essa solução. Então, é falar claramente, é colocar as cartas na mesa, é demonstrar qual a realidade da empresa. Porque a empresa não é uma ONG,
não é um cabide de emprego, eu não estou ali para satisfazer a necessidade das pessoas, e sim, as pessoas precisam satisfazer a necessidade da organização. A organização vem em primeiro lugar. Se ela não existir, ninguém existe dentro da organização. Então, se as pessoas entenderem esse propósito, estiverem comprometidas com a solução daquele problema que foi levantado, existe a possibilidade de ter um sucesso maior. Só que isso o líder tem que estar percebendo, eles têm que estar fazendo esse movimento frequente, nós estamos lidando com pessoas, então frequentemente tem que estar fazendo esse movimento. E o feedback também nessas horas é importante? Importante, feedback direto. E daí quanto mais direto eu for e não pessoalizar o feedback, falar do fato específico ocorrido, cada vez mais a equipe vai ficando madura. E ela consegue entender que o feedback foi em função daquela ação. E a ação tem que ser corrigida sim para atender a necessidade da empresa. Porque senão fica uma brincadeirinha. E a gente não entrega nada. Só que esse não entregar nada, a empresa não fatura. Como é que ela vai pagar os encargos e os salários? Como é que ela vai dar mais benefício para as pessoas? Né? Não tem de onde tirar o recurso. Então tem que fazer com que a equipe perceba que os feedbacks são relacionados aos fatos e que eu tenho que reagir e tomar uma atitude, uma ação para melhorar no meu próximo resultado. Simples assim. E agora a gente falou, né, nesse primeiro bloco aí sobre a questão da empresa no longo prazo. E falamos dos setores, né, a importância dessa uniformidade, né, de buscar esses auxílios, buscar dar o feedback no momento necessário. São ações importantes para a permanência do negócio a longo prazo. Mas agora vamos falar das pessoas, né, do eu, né, que a gente trabalha muito, né, a importância da viagem para dentro, né, do líder olhar para si. E o líder precisa também ter essa mentalidade de longo prazo. Aliás, eu acho que deve começar pelo líder essa mentalidade de longo prazo. Mas comenta um pouco. Sim, André, quando a gente dá treinamentos de liderança ou dá mentoria para alguns líderes, a gente fala muito disso, que precisa se conhecer para poder saber como vai reagir em relação às adversidades que acontecem no dia a dia. E nesse momento que o líder se conhece, ele começa a ter esse processo de reflexão da onde ele quer chegar, né? Qual o caminho que ele quer percorrer? E tem um exercício que a gente faz lá, que é o mapa dos sonhos, né? Para ele descrever qual o sonho dele, aonde que ele quer chegar, o que ele quer fazer, o que ele idealiza. E daí, para facilitar, e daí já é uma dica aí para vocês, a gente dividiu em blocos lá, né? O que ele quer na família, o que ele quer usando o papel de empresário, o que ele quer usando o seu papel na sociedade, como que ele quer estar com a situação financeira. E daí, com isso, criar um plano de ação para cada um desses blocos. Né? Às vezes quero me desenvolver, quero fazer um mestrado, um doutorado, então na minha área de educação eu olho também. Então, nesse momento, ele começa a refletir com essas caixinhas separadas e começa a criar um plano de ação para cada uma delas. E a gente pede também para ele recortar uma figura que represente esse sonho realizado em cada um desses blocos. E é muito legal isso, porque às vezes demora 1 ano, 2 anos, dependendo das ações, né? Tem uns exercícios que a gente faz para 1 ano, para ele ver que funciona, né? Depois ele já faz para 10 anos, já consegue chegar lá na frente. Mas nesse final de 1 ano, ele já percebeu que conseguiu atingir os objetivos. Isso dá força, dá energia, dá gás, que estruturando, igual a gente falou lá na empresa, né? Estrutura em planos de ações, em atividades, etapas para ir alcançando. E a gente recebeu muitos feedbacks assim das pessoas terem conseguido dizer, como assim? Era algo tão simples, estava desenhado lá. Mas se não tivesse desenhado, pode ser que não tivesse ocorrido. E daí o nível de insatisfação, de culpa, de auto-julgamento seria muito maior e paralisaria ele de fazer outros movimentos. Então, dessa forma, contribui, né, para o processo. E, né, a gente está falando aqui em mentalidade a longo prazo. E
como tu vê assim a questão do mentalizar, né? Nesse exercício eu acho que a gente consegue muito isso, né? O mentalizar o futuro, ver, e tu tem um ditado que tu fala bastante, né? Depois que eu vejo não consigo dizer, mas por que isso? Porque quando a gente visualiza, e visualizar eu acho que é isso, até no termo do dicionário deve ser, depois a gente pode até pesquisar, e pesquisem aí para mim, por favor. E dê um likezinho aqui na nossa aula também, compartilhe aí pro pessoal. Por que eu vejo isso, André? Porque quando a gente visualiza, a gente vê sem ver, é ver com a mente. E quando a gente vê com a mente, a gente vê aquele cenário. Visualização é isso, eu enxergo aquele cenário, igual o filme, né? A pessoa tá pensando e aparece a cena lá que ela tá pensando já como realizado. Isso é visualização, é materializar aquilo que tu percebeu. Na mente, materializar na mente, nem sei se existe isso, né? Mas Agora com o metaverso pode ser que exista, né? Mas o sentido é, eu enxerguei, eu senti o cheiro, eu vi as cores, eu vi o movimento na imagem, então eu enxerguei. Então, se na minha mente ela existiu, eu tenho a possibilidade de fazer com que ela aconteça. E é muito verdadeiro isso para mim, sabe? Porque quando eu vejo, eu tenho uma sensação interna que é possível. E esse é possível faz com que eu quebre em etapas e vá executando para chegar lá. Então tem ações que eu vejo e que eu sei aqui na empresa que a gente vai conseguir, que eu estou enxergando 10 anos lá na frente. Mas eu não posso falar isso para todo mundo, porque daí eu crio um impacto que as pessoas não vão fazer a etapa atual agora, né? Porque demanda um tempo. Tu falaste do metaverso. Se o metaverso fosse falado há 5 anos atrás, todo mundo ia rir. Quando ele foi falado agora, a gente ainda duvidou. Mas já está acontecendo. Alguém viu, alguém percebeu e foi criando mecanismos para isso acontecer. Imagina se acontece isso em algo que é ruptura de barreira, se não vai acontecer num processo de melhoria contínua. Então, se as empresas colocarem metas, se desafiarem e tentarem visualizar que é possível chegar lá, olha como vai estar teus funcionários nessa visão. Vão estar felizes, vão estar motivados, vão estar com um carro melhor, carro é prejuízo, né? Mas vão estar com uma casa melhor, vão estar estudando, enfim, tu consegue enxergar aquele cenário. E daí tu ajuda no processo de construção para isso vir a se concretizar. Porque a gente gosta de ter aos nossos lados pessoas que são capazes de construir esse sonho junto conosco, que tem habilidades, que tem conhecimento, que tem até movimento, né, para perceber que nisso aqui nós não somos bons, vamos contratar um especialista para essa área para nos ajudar nesse projeto, para esse sonho se realizar. Mas por isso que eu sempre digo, depois que eu vejo, eu não consigo desver, porque realmente eu vi. Estava ali na minha mente, eu não tenho como chegar lá e agora apagar aquilo que eu vi. Eu vi que era possível, eu só não sei como. Então esse como deve ser construído. E é construído e é medido. Cada etapa eu olho para trás. Deu certo? Deu. Posso seguir. Não deu certo? O que eu posso fazer de diferente aqui para dar certo? Então eu acho que essa é a empolgação do líder. Esse é o movimento do líder para ação. Acho que esse foi um bom exercício e tu já botou as pessoas a pensar e até tentar, né, materializar suas ideias, formalizar elas mentalmente para até, quem sabe, ver, né, esse futuro aí, sentir propriamente. E isso vale para qualquer coisa da nossa vida, sabe? Porque a vida é o segundo atual, né? Hoje de manhã eu tinha algumas atividades para fazer e me veio o imprevisto e eu tive que parar para fazer o imprevisto para depois dar conta das outras coisas. Então assim, se tu coloca na tua cabeça que o teu dia vai ser bom, vai ter resultados bons, essas interferências externas, elas reduzem.
Por que às vezes a gente pensa numa pessoa ou pensa em algo e em seguida aquele algo aparece na frente da gente? Do nada aparece. Sabe? Do nada tu percebe assim que, opa, eu tinha pensado nisso hoje de manhã e aconteceu agora. É isso, porque o meu pensamento provoca uma materialização. Então, por que não pensar que é possível? Por que não pensar que consegue aquele resultado? E daí vai colocando energia para isso. Agora, quando as pessoas ficam focadas em olhar para o que falta, para a escassez, para o erro, para acusar as pessoas, tá perdendo tempo nessas coisas, sendo que poderia estar olhando já para frente e para a solução. Então é uma questão de decisão. Meu problema de manhã eu resolvi assim, ó, rapidinho. Por isso que eu sempre digo, os problemas eles vão acontecer. Mas como eu lido com eles é que faz a diferença. E digo eu só como exemplo, mas eu como ser humano, o jeito que eu olho para aquele problema e já resolvo, enfrento ele, são 5 minutos de dor para o resto do dia livre. Do que ficar o resto do dia sentindo dor porque tem que encarar aquele problema que não encarou. Então, visão é isso, é olhar para frente, encarar cada momento, cada uma das etapas para chegar lá, independente do que aconteça na trajetória. E daí tu pode me dizer assim, mas daí no meio do caminho eu posso mudar a visão. Claro que eu posso enxergar algo melhor. Eu posso sim. Agora, desistir porque eu não tive força de chegar, aí é que está o desafio, que o líder precisa se conhecer e se fortalecer cada vez mais para conseguir sim aquele resultado. É possível. Tá tudo disponível, não tá? E Denise, quais os hábitos assim que o líder precisa ter para adquirir essa mentalidade de longo prazo? Quais as ações ele precisa realizar efetivamente? Eu acredito que passa muito, né? E aí volta, a gente fala bastante, né? O autoconhecimento, o olhar para si. Mas isso mesmo, né? Enquanto líder está sempre em movimento, está sempre buscando novas alternativas, novas visões, novidades mesmo, cases de sucesso. E eu acho que passa um pouco por isso, né? O líder com a mentalidade de longo prazo. O líder, ele tem... A gente falou já de um Chai-Cast só sobre hábitos, né? Então o pessoal pode entrar lá para ver mais tecnicamente sobre isso. Mas o líder, ele precisa provocar movimento. Ele precisa ser o que aciona o movimento, senão o mercado movimenta ele, que é muito pior. Eu tive semana passada um treinamento durante toda a semana e fui para outro treinamento em São Paulo, sábado e domingo, totalmente diferente do que eu tinha visto durante a semana. E amanhã eu tô indo para outro treinamento para São Paulo para ficar quarta e quinta-feira lá. Então é isso, sabe? E é um outro assunto totalmente diferente. Mas o líder é esse, que está apto a enxergar, a ter as visões, para capacitar a sua equipe para conseguir chegar àquele resultado. Eu sei que a gente vai ter que aumentar a equipe aqui, né? Quase dobrar a nossa equipe para fazer tudo que a gente quer. Mas de repente a gente não consiga tudo ao mesmo tempo. Mas a gente sabe que pode. E daí às vezes se encontram esses objetivos em algum momento. E daí a gente pode aproveitar menos recurso com mais resultado, porque a gente sabe o que tem que fazer, sabe o que deseja realizar. Então o líder ele tem que estar estudando frequentemente, ou lendo livro, ou assistindo filme, que tem muito filme muito interessante. Então, e às vezes assim, é o jeito que a gente olha o filme, não olhar por olhar. Olhar para ver o que aquilo ali está me dizendo, o que aquilo ali me reporta a minha realidade, o que eu posso tirar de proveito daquilo para dentro da minha organização. É muito legal olhar filme assim. Participar de treinamento, fazer reuniões de network, tomar café com outros empresários, né? Fazer movimento, estar atento a tudo que tem de disponível, para ver o que eu posso captar que o meu negócio pode aproveitar. Porque se eu estiver fechada aqui dentro do escritório, apenas só demandando, reagindo ao que acontece no dia a dia, a gente só trabalha na agenda dos outros e não cria a nossa agenda, não cria os nossos projetos, os nossos sonhos e simplesmente fica reagindo à demanda externa.
E sobre ainda, né, esse hábito, né, nós já tivemos aí o podcast que falava sobre hábito, o pessoal pode acompanhar e tem muito material, né, muito Bem legal que conteúdo. tá aquela aula lá, muito legal. E também acho que algumas dicas rápidas para que o líder possa desenvolver essa mentalidade. Tu falaste há pouco da leitura, dos treinamentos, mas também até o cuidado com o corpo passa muito pelo longo prazo, né? Sim, exatamente, porque o corpo da gente que vai nos levar para a gente continuar vivos, né? A gente precisa do corpo. Então não vale só a gente ter conhecimento, ter sonhos, ter a mente e não ter o corpo. Sim, é necessário fazer exercícios físicos, eu preciso fazer. Esse é o meu ponto fraco, né? Reconheço. Cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar dos exames, fazer exames periódicos para ver como é que estão as suas taxas, cuidar da sua aparência, da sua autoestima, sabe? Isso é importante para valorar o líder, né? Como é que está a minha unha? Parece besteira, mas não é. Sabe? Eu tenho que estar bem porque daí eu preciso estar gravando um vídeo, tá disponível para qualquer momento. Imagina tu me convida agora assim, ó, vamos gravar. E a minha unha tá toda feia, tô toda com o cabelo desarrumado, sem maquiagem. Como que eu vou fazer um trabalho desse jeito e fazer uma entrega melhor? Até pode ser que aquilo que eu verbalizar seja interessante, mas a imagem faz parte para essa entrega em vídeo. Então é importante sim eu estar bem com a minha autoestima boa para eu estar com um dia melhor, mais ativo, mais dinâmico, com mais energia. Se o meu corpo não reage, eu falo baixo, eu mal quero levantar da cadeira, eu tô com um pacote de salgadinho aqui comendo o dia todo, né? Não tem energia. E daí a equipe me enxerga desse jeito. Como que a equipe vai trabalhar? Do mesmo jeito. Não tem como ela ter movimento diferente. Não é ela que puxa o líder, é o líder que puxa a equipe. Senão se inverte os papéis. E Denise, o pessoal pergunta muito como é que tu tem esse pique todo. Falou há pouco aí que tu estava em um evento todo semana passada, depois final de semana mais uma imersão, que foi todo final de semana, amanhã já tá indo para outro evento. Como é que tu tem esse pique todo aí? E eu acho que isso é uma questão de ritmo de vida, né? Eu tenho em mim assim, ó, que eu preciso viver aquele momento onde eu estou. Então, se eu estou aqui agora gravando contigo, eu tô focada aqui. E daí eu aproveito o máximo aqui. E isso não me gera cansaço, porque o que gera cansaço é a gente estar num lugar e pensando em 30 outras coisas que estão na nossa volta que tem para ser resolvido. Porque daí eu não faço bem feito aqui, não faço o que eu tô pensando e ainda vou ter que refazer contigo porque tu vai dizer que a qualidade da minha entrega aqui não tá boa. Então, quando a gente tem hábitos desse jeito, a gente não cansa, a gente se diverte. Para mim, o meu trabalho é uma diversão, né? Às vezes eu tenho um cansaço físico porque eu espichei muito, né? Mas daí dormi adequadamente, né? Eu gosto de acordar super cedo e é onde eu rendo, mas eu sei que tem pessoas que são o contrário, que preferem acordar mais tarde e vão noite adentro e funcionam melhor assim. Então a gente precisa se descobrir qual o nosso jeito de agir melhor, né? E foi muito legal assim, ó. Eu levei a minha filha para o treinamento no final de semana, no sábado e no domingo, e era um treinamento de negócios, né? E ela tem 14 anos, eu digo, ela não vai aguentar. Ela vai cansar, vai querer ir pro quarto do hotel e tal, e eu ainda vou ter que ter esse trabalho, eu fiquei pensando, né? Não, ela estava ali ativa comigo o tempo todo, dando ideias, dando sugestões, anotando na apostila. E aí a gente ficou num momento familiar divertido, porque a gente estava absorvendo conhecimento, brincando ao mesmo tempo, e depois a gente veio embora. Aí no domingo de noite nós chegamos, acho que eram umas 9h30, 10 horas da noite em casa, e ela tinha aula de manhã, na manhã seguinte. E daí ela foi acordar e disse assim, ai mãe, eu tô tão cansada. Eu digo, como assim tu tá cansada? Porque tu foi num treinamento no final de semana? Não, pelo amor de Deus, a vida é desse jeito. E daí a gente ensina as crianças a
fazerem o que precisa ser feito para os resultados que elas querem alcançar. E também falar, né, de longo prazo é falar das futuras gerações. Bem bacana ter participado então, né, junto com a filha aí desse treinamento. E acredito que também passa isso pelo líder, né, o inspirar as futuras gerações, o mobilizar também as novas gerações que estão chegando. André, e tem um detalhe assim, ó, a Sofia, ela não tem desejo ainda profissional, né, mas ela não quer ser uma empresária, ela tá falando em medicina, uma outra coisa. E daí eu faço esse parêntese porque a gente precisa qualificar as pessoas a ter habilidades, né? O treinamento que nós fomos era para desenvolver uma habilidade específica. Só que essa habilidade, olhada para um negócio, ela pode ser replicada para qualquer lugar. Então nós precisamos estar buscando novas habilidades para utilizar quando necessário e até na vida. A gente utiliza todo esse conhecimento adquirido para viver no nosso dia a dia, nas nossas coisas pessoais, porque nós somos únicos. Então, o nosso jeito de ser, nosso jeito de posicionar, nossos valores éticos, as nossas reflexões, então nós somos iguais em todos os lugares. Então, às vezes a gente precisa negociar, né? Eu não vou fazer um curso de negociação porque eu não vou ser empresário, mas a gente negocia projetos, a gente negocia ideias, então nem sempre é na atividade profissional, pode ser na vida. E vai moldando, né? Ajuda na formação. Mas Denise, então nós chegamos naquele momento que todo mundo aguarda, que é a dica de leitura, que sempre tem a ver com o tema que nós estamos abordando. Então vamos à dica de leitura dessa edição. O livro que eu quero indicar hoje chama-se Incansáveis. É do Maurício Benvenuti. E ele fala assim: como empreendedores de garagem engolem tradicionais incorporações e criam oportunidades transformadoras. Que era um pouco daquilo que a gente estava falando antes, né? Apple aconteceu numa garagem e hoje o produto deles é conhecido no mundo inteiro. Então, é um processo de transformação para atender uma necessidade do mercado, uma necessidade que eles perceberam, eles estavam no mundo e juntaram várias habilidades para a construção desses produtos. Então, isso é ser visionário, é sair do seu lugar comum, é se desafiar. O Steve Jobs disse, né, que o pessoal chegou lá com um tablet para ele achou muito legal, desafiador e disse assim, e agora coloca isso aqui dentro do celular. Né? E vai lá e dá prazo para executar. Ele quer aquilo, ele enxergou, porque senão ele não tinha solicitado. Porque qual é o líder que vai querer solicitar que a equipe invista tempo, invista dinheiro, invista recursos em algo que não vai funcionar? Se ele está solicitando é porque ele enxergou. Pode dar errado? Pode, mas ele enxergou. Mas ele acertou também, né? E hoje a gente tem os iPhones aí que são fantásticos, mas foi naquela visão que ele viu, em cima de um tablet, que era um projeto, um protótipo que apresentaram para ele. Então, uma boa dica aí para vocês. E assim, então, chegamos ao final dessa edição do TchaiCast, falando sobre a importância do longo prazo, a importância de ter essa mentalidade do longo prazo, e tenho certeza que tu trouxeste muitas dicas importantes para o pessoal que está nos acompanhando. Você que nos acompanhou, deixe aí nos comentários, participe conosco, deixe o seu like e também compartilhe para que cheguem mais pessoas esse conteúdo. Obrigada, Denise. Muito obrigada a todos. Compartilhe aí com o pessoal. Quero estar em mais mídias aí, levando essa informação, esse conhecimento para mais pessoas. Beijo grande, fiquem todos com Deus. Tchau!